Gente, não é novidade que o Inter está recalculando sua rota para a temporada 2026 e para isso vai precisar da classificação na Libertadores da América, mas agora vive um momento de data FIFA, um momento sem jogos que é bem importante para o técnico Roger Machado dar uma avaliada em algumas situações importantes também para essa sequência final de temporada 2025. Nesse vídeo eu quero falar bastante sobre as primeiras impressões do que foi visto no CT Parque Gigante na reapresentação de ontem e principalmente a grande possibilidade de dois garotos aparecerem na equipe do Internacional nas próximas semanas, e a gente vai falar disso nesse conteúdo. Teve golaço de um deles ontem no treinamento com portões fechados, a gente vai mostrar também por aqui e falar sobre esses dois jovens promissores garotos do Inter que estão chamando a atenção nos bastidores. Bom, gente, vamos lá. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E claro que esse conteúdo e todos os outros com apoio de KTO, kto.bet.br, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Hoje tem seleção brasileira lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, 9h30 contra o Chile. Todo mundo sabe, o Chile é filho do Brasil. Quando o Brasil está em crise, chama o Chile que tem vitória. Então acho que vai dar Brasil hoje. Eu, inclusive, meu palpite é 2-0 Brasil, tá? Então vai lá na KTO e bota vitória da seleção, mais de 1,5 gols. Pode palpitar ali num golzinho, quem sabe, do João Pedro, que deve ser o centroavante titular do Ancelotti hoje. Cara, são muitas odds e tem outros jogos das eliminatórias para tu brincar lá na KTO, tá certo? Para vocês terem uma noção, eu não tô no meu estúdio, não tô em casa, não tô no meu estúdio, tô indo para alguns compromissos pessoais em São Paulo, por conta disso tô no aeroporto, tô gravando aqui esse conteúdo para vocês e eu quero falar sobre alguns relatos que eu tive das últimas horas, principalmente da reapresentação do Inter no CT Parque Gigante, que foi ontem à tarde, e eu quero chamar a atenção aqui para dois nomes que podem ser muito importantes para o Roger Machado nessa sequência de temporada, tá? Eu quero falar aqui do lateral esquerdo Pablo, que está treinando entre os profissionais, e quero falar também do Iago Noal, volante, que já é um garoto um pouco mais badalado desde as categorias de base. Bom, primeiro a importância do Pablo, tá? O Inter vai jogar dia 13 contra o Palmeiras e depois tem o Clássico Grenal. O lateral esquerdo titular do Inter é o Bernabei. E o Inter liberou o Ramon, que fez uma contratação inexplicável, trouxe ele do Olympiacos da Grécia por 9 milhões de reais, praticamente não utilizou o Ramon, emprestou ele de graça para o Vitória da Bahia, somente com passe fixado, e hoje o Inter só tem um jogador da posição no elenco, o Bernabei. O outro jogador que pode jogar por ali, o Vitor Gabriel, que é um lateral esquerdo de origem, mas veio para o Inter como zagueiro e tem sido utilizado, e a melhor versão do Vitor Gabriel no Inter foi como zagueiro, tá? Então não vai ser utilizado pelo Roger. Até foi usado depois da parada do Super Mundial, mas o Roger não gostou, tanto que trocou no intervalo do jogo contra o Ceará no Beira-Rio, do Vitória, aliás, no Beira-Rio. A outra opção é o Aguirre ou até o Alan Benítez improvisado na lateral esquerda. Inclusive a tendência para o jogo contra o Palmeiras seria o Aguirre na esquerda, com o Bernabei suspenso, e jogar o Alan Benítez na lateral direita na vaga do Bryan Aguirre. Porém, o Pablo, ele é um jogador que na base teve certo destaque, tá? Ele é um jogador de características semelhantes, para quem já acompanhou, já tive a oportunidade de olhar alguns jogos do Pablo. Ele é um lateral esquerdo bastante ofensivo, de muito apoio, muita chegada e vigor físico. Tá? Ele não é como o Bernabei com tantas dificuldades defensivas, ele tem um pouco mais de vigor físico, é um jogador interessante, mas vale a gente salientar, ele estava na campanha do rebaixamento do Sub-20 do Inter no Campeonato Brasileiro. Eu acompanhei alguns jogos da campanha e ele não foi tão bem nessa temporada, tá? Ele foi criado no Vasco, passa pelo Cruzeiro e chega na base do Inter na metade do ano passado, tá? 19 anos. O Pablo tá treinando bem, inclusive fez um bonito gol ontem no treinamento de reapresentação do Inter no CT Parque Gigante e tem uma grande possibilidade de pelo menos ser relacionado para esse duelo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque em São Paulo no próximo dia 13. Rapaziada, tu que tá assistindo esse vídeo ainda e não te inscreveu no canal, te inscreve agora. Tem muita gente que assiste os vídeos aqui e não é inscrito, é só apertar o botãozinho do inscrever-se, é de graça. Tu pode fazer pelo telefone, pelo computador,
pelo notebook, pelo iPad, tablet, que seja. Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like e já fica o convite. Amanhã, Café com o Lucas, respondendo as perguntas dos inscritos aqui no canal, que enviaram a pergunta. A caixinha ainda tá aberta, tá? Tu ainda pode mandar tua pergunta lá no Instagram, _ o Lucas Dias. Manda tua pergunta por lá, que eu vou responder amanhã aqui no canal. 13. O outro nome é um nome que o torcedor já está mais familiarizado, porque é o Iago Noal. Ele, junto do Ricardo Matias e do Gabriel Carvalho, foram os grandes nomes da base, da última geração das categorias de base do Inter, tá? 18 anos, é um jogador que passou por uma lesão na cervical bem grave em 2022, voltou a jogar em 23, se destacou de novo na base ao lado do Gabriel Carvalho e também do Ricardo Matias. É um jogador que começa na ponta, se torna um meia, depois vira um segundo volante, mas ele atua mais ou menos nessas duas posições. Segundo volante, meia ou até um terceiro homem de meio de campo, mais semelhante, eu diria, ao Alan Rodrigues, tá? Mais semelhante ao Alan Rodrigues. O Iago Noal, ele já está treinando com os profissionais há bastante tempo, ele já foi, em relação ao Pablo, mais vezes relacionado no time principal do Inter e fez um golaço ontem lá no treinamento de representação no CT Parque Gigante, tá? Um bonito gol no ângulo, e é um garoto que também consegue um certo destaque. Vamos ver se os dois terão oportunidades do técnico Roger Machado, mas considerando que o Inter agora não briga por mais nada no ano, a não ser uma vaga de Libertadores, talvez seja o momento de tu lapidar esses meninos para ano que vem, tu ter uma garantia técnica e ali na frente financeira também de uma possível venda com o Pablo e com o Iago Noal, dois garotos que, pelo menos na base e agora subindo para o profissional, têm conseguido um certo destaque. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto à noite com mais conteúdos aqui no canal, tá certo? Beijão, um abraço e até a próxima.